nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou investir na fórmula que foi um sucesso extraordinário. Eu vou separar o data que você falou, vou pegar o meu mandato. Tá? Eu vou lhe contar algumas coisas para você saber. Quando eu cheguei na presidência da República, o nosso fluxo de balança comercial era 108 bilhões de dólares. Nós deixamos essa com quase 482 bilhões de dólares. O nosso fluxo comercial com a Argentina era 7 bilhões de dólares. Quando deixamos a presidência, era 39 bilhões de dólares. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos 380 bilhões de reais de crédito em todos os bancos privados e bancos públicos. Quando eu deixei, eram 2 trilhões e 700 bilhões. Porque esse país era um país capitalista que não tinha capital. Sabe? Uma coisa importante que as pessoas não sabem é que o maior processo de capitalização da história do capitalismo no mundo foi feito aqui, na cidade de São Paulo, na sede do Bovespa, quando eu capitalizei a Petrobras depois da descoberta do pré-sal. Então, esse país estava funcionando bem. A Dilma, no primeiro ano, cresceu 4%, depois cresceu 2,9%. A crise mundial foi se agravando. A Dilma percebeu que tinha que fazer. Nós fizemos a desoneração de quase 540 bilhões, o que eu acho que foi um equívoco. Quando a Dilma tentou mudar, ela mandou medida provisória tentando mudar, o Congresso Nacional rejeitou. Desoneração é uma renúncia fiscal importante. Mas não rendeu emprego como se esperava. É importante se você fizer com contrapartida. É importante se você fizer em tempo de crise com contrapartida. No meu governo, eu fiz 47 bilhões acertados entre patrão e sindicato, e depois, no governo da Dilma, acho que foi feito 540 bilhões de 12 milhões. Quando o senhor começou o governo, o senhor não reviu nenhuma privatização do seu antecessor, Fernando Henrique. Agora o senhor está falando em rever as privatizações do atual governo. Eu não falo em rever privatização. Cara, eu vou ganhar as eleições, eu preciso tomar pé da situação. Eu preciso saber que a necessidade primária desse país é dar comida para esse povo. Você está lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar, e nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar. Essas pessoas não podem viver de esmola. Eu já fiz uma vez e vou fazer com mais competência agora. E vou montar um governo com muita gente da sociedade, muita gente importante. Quem quiser contribuir com esse país vai contribuir e nós vamos recuperar. Nós vamos fazer muitas obras nesse país. O Minha Casa Minha Vida foi substituído por uma coisa chamada Casa Amarela. Até hoje não tem uma casa. A carteira de trabalho foi mudada por uma carteira verde e amarela. Não tem o emprego. Ou seja, a maioria do emprego informal. Você sabe que tem quase que 80% das famílias devendo. E parte dessa dívida é com comida, é cartão de crédito. Outra parte é com água, com luz, ou seja, isso pode ser resolvido, por isso é que nós vamos fazer um programa de renegociar no varejo, renegociar com o banco, para dar à sociedade brasileira o direito de voltar outra vez a ser cidadãos e cidadãs respeitados. Há um setor importantíssimo da economia que é a hora da gente abordar agora, que é a produção de grãos e proteínas. O Brasil se tornou um campeão, uma enorme potência nesse setor. O senhor causou considerável irritação nesse setor
que em boa parte forneceu apoio político ao seu principal adversário nessas eleições, ao xingá-los. O que o senhor diria para eles agora? Eu diria o seguinte, nunca o agronegócio teve tanto financiamento como no governo do PT. Nunca. Você pode trazer eles aqui para dizer... O fato deles não gostarem do PT não é por falta de financiamento. Eles sabem que em 2008 nós fizemos uma medida provisória chamada 432, sabe, que renegociou a dívida deles, praticamente 75 bilhões de dólares, que se a gente não fizesse isso, eles quebravam. Nós financiávamos essas máquinas grandes que você vê na televisão a 2% de juros ao ano. Hoje eles estão pagando 18%. O problema deles com o atual presidente não é por um problema de financiamento, não. Porque ele sabe quantas viagens nós fizemos levando ele para poder melhorar a exportação. O problema deles conosco hoje é porque ele sabe que no governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. O senhor considera o agro responsável pelo desmatamento? Eu conheço as pessoas de responsáveis do agro. Porque no agro tem muita gente que sabe que necessita produzir, que tem que ter uma política de preservação ambiental, que tem que respeitar a questão, sabe, do clima, porque o mundo comercial vai cobrar do Brasil. Então você tem muita gente responsável que cuida do meio ambiente, que está tentando preservar, que não quer fazer invasão no Pantanal, que não quer invasão em nenhum bioma, muito menos na floresta, sabe, amazônica. Então essa gente vai continuar trabalhando e essa gente conosco ganhou muito dinheiro. Qual é o problema dele? O problema dele é que o Bolsonaro resolveu, sabe, dizer para eles que ia acabar com a invasão de terra. Sabe por que acabou com a invasão de terra? Porque os sem terra estão produzindo. Você sabe quanto que nós disponibilizamos para fazer reforma agrária, William? Você tem noção? Nós disponibilizamos 52 milhões de hectares para fazer assentamento. E agora, obviamente, os sem terra estão produzindo, estão criando muitas cooperativas e estão produzindo bem. Olha, você tem o agronegócio, uma parte dele que não vota no PT, como você tem outra parte que vota. Você tem pequeno produtor que vota e tem outro que não vota. Olha, o nosso problema é que a agricultura é imprescindível para o Brasil nesse instante. O agronegócio é importante, não é de hoje. Ele é muito importante há muito tempo e Deus queira que o Brasil cresça tanto que chegue a desbancar os Estados Unidos. Agora, tudo isso é possível produzir sem a quantidade de agrotóxicos que está sendo utilizado e tudo isso é possível produzir sem invadir nenhum bioma que nós precisamos preservar. Há uma ligação óbvia entre a atividade agrícola e o meio ambiente. Hoje, nessa segunda-feira aqui em São Paulo, registramos a reconciliação entre o senhor e a sua ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Foi uma dolorosa separação, com acusações severas de parte a parte e palavras nada bonitas de parte a parte. A reconciliação vem junto de uma série de exigências que Marina Silva faz para lhe prestar apoio político. Entre elas, demarcação de terras indígenas, demarcação de quilombolas, que são questões políticas que têm gerado enorme conflito social. Como é que o senhor pretende lidar com isso, que são assuntos importantes para o agronegócio? Primeiro, deixa eu dizer para você bem tranquilo. Ou seja, eu tenho consciência que foi no nosso governo que nós fizemos a maior quantidade de reservas de proteção ambiental, que foi a maior quantidade de legalização de demarcação de terras indígenas e que foi a maior quantidade de demarcação de terras quilombolas. Que é o que leva ao apoio do agronegócio a Bolsonaro. Não, veja, mas nós vamos ter que fazer, gente. Lamentavelmente, sabe, quando eu resolvi, sabe, brigar para que a gente legalizasse Raposa Serra do Sol, eu sabia que eu ia perder apoio, sabe, lá no estado de Roraima. Eu sabia, mas veja, você tem que fazer opção. Os quilombolas têm direito a ter sua terra demarcada. Essa gente são, sabe, gente que foi filhos e herdeiros de escravos, essa gente precisa ser tratada com decência. Os índios não podem ser tratados de vítima de garimpo. Tudo tem jeito. Agora, é importante que as pessoas saibam que nós sempre vamos governar para todos.
mas os mais necessitados terão a nossa preferência no tratamento. E aí tem empresários grandes na área da agricultura que se comportam dignamente e que produzem, que vendem, que exportam e que respeita. Sabe, quem não quiser respeitar, paciência. A lei existe para a pessoa ser punida. Nós vamos ter que cuidar das nossas fronteiras. São quase 16 milhões de quilômetros de fronteira seca, são mais 8 mil quilômetros de fronteira, sabe, marítima. Ou seja, nós vamos ter que cuidar disso. Por isso nós vamos ter que cuidar da Polícia Federal, vamos ter que cuidar da inteligência, vamos ter que saber qual é o papel das Forças Armadas na nossa fronteira, como é que nós vamos combater o narcotráfico, como é que nós vamos combater... Bom, tráfico de armas não tem que combater mais porque o presidente legalizou. Então, o presidente pensa que quem está comprando arma é o coroinha da igreja, é o pastor, não. Quem está comprando arma é o crime organizado, legalizado pelo presidente da República. Nós estamos com um problema sério lá fora hoje quando a gente fala de meio ambiente e fala de possibilidade de exportação em nossos mercados. O Brasil tem sido violentamente criticado lá fora por políticas ambientais. Quanto disso é protecionismo de nossos competidores e quanto disso o senhor atribui como críticas corretas ao que foi feito ou não foi feito? William, a questão climática é uma questão séria para toda a humanidade. Não é mais uma questão, sabe, de bicho grilo, como era 30 anos atrás. É uma questão muito séria. E o Brasil não vai abrir mão nunca da soberania do nosso território. Acontece que você pode compartilhar a exploração científica de uma terra imensamente grande, com uma biodiversidade fantástica, e você pode tirar proveito disso até para fazer crescer segmentos industriais na área de fármaco, na área de cosméticos, e sabe, gerar emprego para aquela gente que trabalha lá. Então, veja, nós vamos conversar com o mundo. O acordo Brasil, Alemanha e Noruega foi feito no meu governo. Quando nós fomos na COP15 em Copenhague, ouvi essa coisa, é importante dizer, nós assumimos o compromisso e diminuímos o desmatamento em 80%, e nós fomos o único país a aumentar, sabe, a não emissão de gás de efeito estufa. Compromisso assumido por nós. O senhor tem alguma medida de impacto para o público exterior já na sua cabeça? Deixa de falar, não sei se você se lembra, faz pouco tempo que eu fui à Alemanha e fui recebido pelo chanceler alemão, fui recebido pelo presidente Macron e fui recebido pelo presidente Pedro Sánchez na Espanha. Eu acho que uma das coisas que eu pretendo fazer, ganhando as eleições, é restabelecer essa relação internacional para duas coisas, para que a gente possa discutir a questão do clima com mais seriedade. Eu estou, sabe, disposto a continuar a briga que eu fiz quando era presidente, para a gente mudar e aumentar a governança nas Nações Unidas. A gente não pode continuar com o Conselho de Segurança representado pela geopolítica da Segunda Guerra Mundial. É preciso entrar país africano, é preciso entrar país latino-americano, é preciso entrar a Alemanha, é preciso entrar a Índia, para que a gente possa, em se tratando da questão climática, quando a gente tomar uma decisão, ela seja definitiva e a gente não tenha que levar para discutir dentro do Estado Nacional, porque senão não funciona. Então, eu pretendo viajar para discutir, primeiro, a questão de investimento externo. E eu tenho certeza, vou falar olhando nos olhos do povo brasileiro, que nesse momento, na história do Brasil, ninguém tem a credibilidade de visitar o exterior e fazer acordo de investimento no Brasil do que nós. Nós vamos convencer as pessoas de que o Brasil é um bom negócio para fazer investimento novo, não para vender empresas públicas. O senhor está encaminhando um novo assunto, nós vamos abordá-lo. Eu não quero cortar o seu raciocínio, então vou pedir sua licença. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho, dá tempo do senhor tomar a água. A gente vem daqui a instantes de volta do intervalo. Estamos entrevistando o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Até já.